Olá pessoal, estou aqui curtindo o início da primavera, né? Chegando de umas férias no Havaí, estamos chegando aqui no Canadá com a primavera. Não parece, mas é a primavera. Ela demora um pouquinho a explodir, mas daqui a pouco tudo isso aqui vai estar verde. Vamos agora continuar com a série do Vril, que eu tinha parado lá atrás. Eu tinha parado a série do Vril porque eu não queria que as pessoas soubessem o final da história sem ler o livro, mas como é muito difícil conseguir o livro no Brasil, e também é muito caro, eu vou continuar com a história assim. E aqueles que não quiserem saber o final, é só não assistir. Mas vamos começar daqui a pouco a falar sobre o Vril e aquele romance que começa a se estabelecer entre o personagem e aquela habitante dos mundos subterrâneos ou uma outra dimensão, quem sabe. Até já. Pois é, nós havíamos parado a narração no vídeo anterior, na hora em que o nosso amigo viajante foi recebido com a palavra "si", que era o equivalente a "seja bem-vindo". Aquela família o havia recolhido e cuidava dele. Ele ficou fascinado com os alimentos, ficou fascinado com a educação e a formalidade. Haviam também artefatos técnicos, né, máquinas, algumas espécies de modelos, como se fossem pequenas maquetes, colocadas nas estantes que haviam na casa, além de autômatos. É bom lembrar que naquela época não existia a palavra robô, quando o livro foi escrito. Essa palavra só seria praticamente inventada pelo escritor Isaac Asimov, na década de 50, no seu famoso livro Eu, o Robô. Vale a pena ler. Eu tenho a impressão que tem em português. Foi quando tudo começou. O nosso amigo viajante, ele continuava com seu deslumbramento, ele ficou encantado com a cidade dos Anas, a raça que ali vivia, e se encantava com a música, a dança e os esportes. Em um dado momento, ele resolveu tocar as asas do seu anfitrião. Elas ficavam cruzadas no peito quando estavam em repouso, e ele sentiu um leve choque e recuou. O anfitrião sorriu, saiu voando e se encontrando com outros, né? Ele voou e foi encontrar com outros habitantes daquela região, inclusive a sua filha. E logo depois eles aterrizaram. E no que ele aterriza, ele solta as asas no chão, mostrando que se tratavam de equipamentos mecânicos e não eram figuras angelicais. Eram apenas equipamentos técnicos. No decorrer da história, o nosso viajante vai se adaptando cada vez mais à família e aos poucos se afeiçoando de si, a filha. Ele ficou instalado em um quarto separado da construção principal e da janela ele podia ver a luxuriante vegetação, completamente estranha, e estranha em tudo. Os pássaros eram fantásticos, eram magníficos, completamente desconhecidos, os animais também. Foi quando a dona da casa, Eli Halan, que ele continua o relato, né, sentou-se ao meu lado com uma bandeja dourada e colocou diante de mim com um dos pratos. Enquanto eu comia, e embora as iguarias fossem novas para mim, eu me maravilhava mais e mais com a delicadeza, muito mais com a delicadeza do que com a estranheza do sabor. Os companheiros, ele disse que podiam conversar tranquilamente, até onde ele podia detectar, com uma educação muito grande, com uma discrição que evitava qualquer referência direta à minha pessoa ou qualquer escrutínio intrusivo. Eles não eram invasivos para comentar a aparência dele. Ele continua o relato. No entanto, eu fui a primeira criatura daquela variedade da raça humana a qual pertenço, que eles jamais haviam contemplado. E isso ele levou em consideração. E como eles achavam que eu era uma coisa curiosa e anormal, mas não demonstravam. Como ele continua o relato. Toda grosseria era desconhecida para esse povo. O filho mais novo é ensinado a desprezar ao filho, ele dizia que o filho mais novo do casal já havia sido ensinado a desprezar qualquer manifestação emocional, como todos eles. Era como seria como o Vulcano da série Star Trek, como o Spock. E quando a refeição terminou, o meu guia novamente me pegou pela mão e voltamos para a galeria e ele tocou em uma placa metálica com figuras estranhas e que eu corretamente conjecturei ser da natureza dos nossos telégrafos, o equivalente ao elevador, como se chamava antigamente. Era um painel de controle de um elevador.
Uma plataforma desceu, mas dessa vez nós fomos para uma altura muito maior que a do prédio anterior, e nos encontramos em uma sala de dimensões moderadas, e que o seu caráter geral tinha muito que poderia ser semelhante a lugares do mundo superior, como ele se refere. Haviam prateleiras na parede contendo que pareciam ser livros, e de fato eram livros, em sua maioria muito pequenos, como os nossos, né, moldados nas formas de nossos volumes e encadernados em finas placas de metal. Haviam vários mecanismos de aparência curiosa espalhados, como ele volta a se referir, aparentemente modelos, como ele poderia ver numa oficina de fabricação de modelos mecânicos, né, para fundição. Naquela época não existia a impressora 3D. Então ele diz que eu ficou espantado com esses outros mecanismos de aparência curiosa que eram espalhados nos cantos, né? São autômatos, eles chamavam de dispositivos mecânicos, que pareciam fantasmas em cada ângulo da parede. Em um recesso havia um sofá baixo e uma cama com travesseiros, uma janela com cortinas de algum material fibroso e que se abriam para uma grande varanda. E meu anfitrião saiu para a varanda e eu o segui. A vista era de uma beleza selvagem e solene, impossível de descrever. As vastas extensões de rochas íngremes que formavam o fundo distante, os vales intermediários com ervas místicas, multicoloridas, o lampejo das águas, muitas delas como correntes de chamas rosas, um brilho sereno difundido por toda uma miríade de lâmpadas. Tudo isso combinado formava um todo que nenhuma palavra poderia transmitir, poderia fazer uma descrição adequada de tão esplêndido que era a paisagem. Ao mesmo tempo sombrio, adorável. Ao mesmo tempo adorável, mas horrível. A minha atenção logo foi desviada dessas paisagens inferiores, pois de repente surgiu, a partir das ruas de baixo, uma explosão de música alegre, então uma forma alada subiu ao espaço, e assim um outro, como na perseguição do primeiro, outro, e vários deles depois, incontáveis. Uma multidão cresceu e ficou impossível de eu contar quantas eram, e como descrever a graça fantástica daquelas formas em movimentos ondulantes voando. Eles pareciam envolvidos em algum esporte ou diversão, e agora formando esquadrões opostos, como times, se espalhando, subindo, descendo, entrelaçando, cortando, tudo em um tempo medido para a música que tocava, como uma dança. Eu virei meu olhar para o hospedeiro em uma maravilhosa situação que eu jamais poderia esperar. Eu tentei, me aventurei a colocar a mão nas grandes asas que estavam dobradas sobre o seu peito, e ao fazê-lo eu levei um choque de eletricidade. Todo o meu corpo ficou tomado por esse choque. Eu recuei de medo. O meu anfitrião sorriu e, como faria como aquela raça muito educada, ele satisfez a minha curiosidade, ele expandiu lentamente as suas penas. Eu observei que a roupa dele embaixo ficou dilatada como uma bexiga cheia de ar, como se fosse uma roupa pneumática. Os braços pareciam deslizar para as asas. E no outro momento ele se lançou na atmosfera luminosa que ali pairava e ficou imóvel, com as asas abertas, como uma águia que se aquece ao sol. Então, rapidamente, como uma águia, ele desce voando para baixo, ele foi para o meio dos grupos, deslizando no meio deles e, de repente, subindo ao ar. E ali subiram três formas, uma das quais eu pensei em reconhecer a filha do meu anfitrião, a Zi. Ela se destacava do resto, e assim seguiram como pássaros seguem esportivamente um ao outro. Os meus olhos deslumbrados com as luzes e perplexos pelas multidões que estavam voando, se deixaram encantar com os giros e as evoluções. Até que o meu anfitrião surgiu da multidão e pousou ao meu lado. A estranheza de tudo que eu tinha visto começou agora a operar rapidamente nos meus sentidos, e a minha mente começou a vagar. Embora eu não estivesse inclinado a ser supersticioso, e não acreditava até então que o homem pudesse entrar em comunicação corporal com alguma coisa. Agora eu estava acreditando e pensando que havia uma comunicação corporal com algum demônio. Eu senti terror e excitação selvagem, com a qual, nas eras góticas, um viajante poderia ter sentido também quando testemunhava um shabat de demônios e bruxas. Eu tinha uma vaga lembrança de ter tentado, com gestos e formas de exorcismo, falando palavras, como se fosse um religioso enfrentando um demônio, tentando exorcizar aquilo, tentando repelir aquilo, orações, etc. E ele viu o seu anfitrião com esforços suaves para acalmá-lo. E
eu ficava louco com o movimento das águas, das asas, e com um sorriso gentil ele tentou me acalmar sempre, largou as asas no chão e me se esforçando para não mostrar que não eram nada ameaçadoras, era apenas um dispositivo mecânico, e ele desmaia. E ele ficou assim durante muitos dias. Ou ele não sabe, talvez algumas semanas, de acordo com o cálculo de tempo nosso, né? Quando eu me recuperei, eu estava num quarto estranho e meu anfitrião e toda a sua família estavam reunidos em volta de mim. E para minha surpresa, a filha do meu anfitrião me abordou em meu próprio idioma, com um leve sotaque estrangeiro, e perguntou: Como você se sente? Pois é, e eu levei algum tempo até me recuperar da surpresa. Eu perguntei: Você conhece a minha língua? Como? Quem e o que é você? O meu anfitrião sorriu e indicou um dos seus filhos, que depois tirou de uma mesa várias folhas metálicas, muito finas, sobre as quais estavam traçados desenhos e várias figuras. Uma casa, uma árvore, um pássaro, um homem, etc. E eu reconheci meu próprio estilo de desenho. Sobre cada figura estava escrito o nome do que representava, na língua deles e na minha. Em uma outra caligrafia, uma palavra estranha, para mim, muito estranha. Então o anfitrião falou: Foi assim que nós começamos. A minha filha, Zi, que pertence ao Colégio dos Sábios, conseguiu fabricar um dicionário. A Zi colocou então diante de mim algumas folhas metálicas, nas quais em minha língua e em outras haviam símbolos na minha língua e na língua deles, né? Ela depois mostrou sentenças que já poderiam ser escritas. Sobre cada palavra, cada sentença, ela colocava os estranhos símbolos da língua deles. E aí foi que eu me convenci que eles tinham feito um dicionário, mas como teriam feito isso? Será que fizeram enquanto eu sonhava? A Zig respondeu: Isso é suficiente por agora. Logo depois, em ordem de comando, ela falou: Você tem que repousar. Você tem que comer e repousar. Já dando ordens. Muito bem. No capítulo 7 do livro, ele descreve o quarto. Ele fala: O quarto que foi para mim designado nesse vasto edifício era bonito e fantasticamente arranjado, mas sem o esplendor de trabalhos de metal ou pedras preciosas que eram exibidos em outros apartamentos e edifícios públicos, né? As paredes estavam cobertas por uma esteira feita de hastes e fibra de plantas, e o chão estava carpetado com esse mesmo material. A cama estava sem cortinas, os seus suportes de ferro repousavam sobre bolas de cristal, ou o que ele achava que fosse cristal. As coberturas eram feitas de uma substância branca e fina, parecida com algodão. Haviam prateleiras contendo livros, um recanto acortinado que se comunicava com um viveiro cheio de pássaros, pássaros cantores, dos quais eu não reconhecia nenhum, uns que haviam no mundo superior. Tinha uma espécie de pomba, e a crista dela era de plumas azuladas, bem grande a crista. Todas essas aves haviam sido treinadas para cantar melodias incríveis, artísticas e excediam em muito a habilidade dos nossos pássaros. Raramente não consegue cantar mais do que duas melodias. Ele mesmo que não jamais poderia acreditar que um pássaro pudesse cantar um concerto inteiro, e parecia que eles cantavam uma obra inteira. Alguém poderia imaginar ouvir uma ópera em um aviário? Haviam duetos, trios e quartetos e coros, todos arranjados numa peça, como numa peça musical. Se eu quisesse silenciar os pássaros, era só fechar a cortina, e a canção deles silenciava quando eles ficavam no escuro. E uma outra abertura, que aparentemente parecia uma janela, não era envidraçada, mas ao tocar uma mola, uma veneziana subia do chão, formada por alguma substância menos transparente que o vidro, opaca, mas ainda suficientemente transparente para permitir uma visão suave da cena lá fora. Essa janela estava anexada a uma varanda, ou melhor, um jardim pendurado, onde cresciam muitas plantas graciosas e exóticas e flores brilhantes. O apartamento e seus pertences, assim, tinham um caráter estranho nos detalhes, mas eu me sentia familiarizado, que tinha algumas modernidades, algumas coisas que se pareciam com a arquitetura do mundo superior, né?
Ele poderia achar que estaria num quarto de uma duquesa inglesa ou de um autor francês da moda. Mas aí depois é que ele descobriu que essa câmara era de Z e que ela tinha, de uma forma educada, disponibilizado para mim. Algumas horas depois do despertar descrito no último capítulo, eu estava deitado sozinho no meu sofá tentando consertar meus pensamentos sobre a natureza e o gênero dessas pessoas entre as quais eu fui jogado quando o meu anfitrião e sua filha Zia entrou no quarto. O anfitrião, ainda falando na língua, já falando na minha língua nativa, perguntou com muita polidez se seria agradável para mim conversar ou se eu preferia a solidão. E eu respondi. Eu respondi que me sentiria muito honrado pela oportunidade que me foi oferecida de expressar a gratidão pela hospitalidade e pela civilidade que recebi em um país no qual eu era um estranho, e aprender também sobre os seus costumes, de maneira a não ofendê-los pela minha ignorância. Enquanto eu falava, eu naturalmente saí do meu sofá, mas e, para minha confusão, ordenou-me que eu deitasse novamente, e havia algo em sua voz e olhos gentis, mas que não combinavam com a forma autoritária. Eles trocaram os olhares e praticamente eu fui obrigado a obedecer. Ela então sentou-se despreocupadamente aos pés da minha cama, enquanto seu pai ocupava um lugar num divã a poucos metros de distância. Naturalmente, ele estava se recuperando ainda do choque. E eles perguntaram: Mas de que parte do mundo você vem? Perguntou o meu anfitrião. Nós devemos parecer tão estranhos para você como você é estranho para nós. O anfitrião continuou: Eu vi espécimes individuais de quase todas as raças diferentes das nossas, exceto os selvagens primitivos que moram nos recessos mais desolados desse mundo subterrâneo e bem remotos, de uma natureza não cultivada, não familiarizados inclusive com a luz, que eles apenas obtêm de incêndios vulcânicos, e eles ficavam satisfeitos em tatear seu caminho no escuro. Eram raças muito primitivas, assim como coisas rastejantes e voadoras, mas certamente você não é um membro dessas tribos bárbaras. Nem você deve pertencer a um outro povo civilizado. Eu estava um pouco irritado com essa última observação e respondi que eu tinha a honra de pertencer a uma civilização, que ele achava que era, né? E ele dizia, o viajante: Eu sou de uma das nações mais civilizadas da Terra, e no que diz respeito à luz, enquanto eu admirava a ingenuidade e a desconsideração de gás com quais o meu anfitrião e seus concidadãos tinham conseguido iluminar regiões não penetradas pelo raio do sol, eu não pude conceber como alguém, uma vez que tenha visto o céu aqui em cima, poder comparar seu brilho com as luzes artificiais inventadas pelas necessidades, né, do homem. Nada substituiria a luz natural de um céu com a lua e com as estrelas, coisas que esse povo desse supostamente mundo inferior não tinha. Toda a iluminação era artificial, né? Então o anfitrião diz que ele viu espécimes também da maioria de raças, né? Mas nada que se comparasse a, a ele e a maneira com que ele se comportava. Eles ficaram em silêncio durante alguns momentos, o semblante deles mostrou um grau de surpresa, o que é muito interessante, porque era uma raça que raríssimas vezes expressavam emoções na face. Mas Zee era mais inteligente, demonstrando uma curiosidade e uma capacidade de raciocínio maior que a do pai. Falou: Veja então, meu pai, que a verdade na velha tradição sempre é a verdade em todas as tradições, em todos os tempos. Não há todas as tradições de todas as tribos têm algum fundo de verdade. Zi, disse o meu anfitrião suavemente, você pertence ao colégio dos sábios e deve ser mais sábia do que eu, mas como chefe do conselho que preserva a luz, é o meu dever não tomar nada como garantido até que seja provada a evidência dos meus próprios sentidos. Então, voltando para mim, ele fez várias perguntas sobre a superfície da Terra. Bem, ele queria saber sobre corpos celestes, sobre o céu, como era o nosso mundo superior. Embora eu tenha tentado responder, pelo que sei, as minhas respostas pareciam não satisfazê-lo, nem convencê-lo. Ele balançou a cabeça calmamente e mudou de assunto. E de uma forma abrupta,
que eu também fiquei assustado. Ele perguntou como é que eu tinha descido e do que ele achava de um mundo para o outro. Eu, particularmente, considero que ele foi de uma dimensão para outra. Porque quem já entrou em caverna sabe como esquenta. Existe uma tabela para tanto que você desce para o interior da Terra, a temperatura sobe assustadoramente. Quem já visitou Minas sabe como é quente lá embaixo. É um forno e cada vez mais quente. Cavernas horizontais é uma coisa, mas descer para as profundidades da Terra é uma coisa complicada. Então, essa história do Vril, possivelmente como ele era um místico, autor, né, muito relacionado com organizações místicas na Inglaterra, ele deveria estar falando sobre uma espécie de dimensão. Provavelmente teria entrado num portal. Essa é a opinião minha. Bom, ele continua. Eu respondi que a Terra, né, tinha a superfície da Terra haviam várias minas contendo minerais, né, pedras preciosas, metais essenciais para a indústria, para o progresso daquele mundo superior. Ah, eu expliquei brevemente a maneira pela qual essas minas eram exploradas, né, e como ele e o amigo dele tinham visto essas regiões e que haviam, por acidente, encontraram, né, essas regiões e que teriam descido com cordas e equipamentos, que isso custaram a vida do seu amigo. Né? Ela pedou com cordas e ganchos, contou a história da garota, da criança que voou e que foi lá e conseguiu recuperar os ganchos que serviram como testemunho da veracidade da história dele, logo que ele chegou nesse mundo inferior. E o meu anfitrião então passou a me questionar sobre os hábitos e modos de vida entre as raças na parte superior da Terra, e mais especialmente entre aqueles considerados mais avançados daquela civilização que ele teve o prazer de definir, né? Então ele disse que eu resolvi tocar ligeiramente, explicando como era a vida no mundo superior, né? Falou sobre as artes, sobre as instituições que estavam mudando na Europa. Nós estamos falando de um livro escrito no século XIX, de como estavam acontecendo mudanças na decadente Europa. Falou da grandeza proeminente da grande República Americana, os Estados Unidos, no qual a Europa procurava, invejava e procurava copiar o modelo social, seguindo como exemplo a vida social dos Estados Unidos. A cidade em que o progresso avançava num ritmo mais rápido que alguém podia imaginar. Ele estava falando de Nova York, falando dos hábitos morais de Nova York, etc. E ele ficou olhando para o rosto do anfitrião e vendo que isso não causara uma impressão favorável. Eles tinham outro entendimento do que era uma civilização. Eu continuei insistindo na excelência das instituições democráticas, na promoção da tranquilidade e da felicidade pelos governos e da maneira como eles difundiam essa felicidade por toda a comunidade. Ele preferindo o exercício do poder, né? A aquisição de honras. Os cidadãos mais humildes tinham condições de ter a sua propriedade, a sua educação. Isso estão falando em século XIX. E aí ele falou sobre a democracia americana, sobre os discursos, etc., falando como as campanhas eram feitas. E aí ele, ironicamente, consegue falar também sobre as campanhas eleitorais, que já naquela época ele lembrava, ele estava falando sobre as belezas dessa civilização do mundo superior, mas ele intimamente lembrava que o irmão dele recebeu $20.000 para conseguir votos para um senador. Isso no século XIX. Já havia essa corrupção e compra de votos. Ele intimamente estava pensando, né? Puxa vida, eu estou falando aqui das maravilhas do meu mundo lá em cima, não é nada disso. Então, quando ele terminou, o anfitrião gentilmente balançou a cabeça e entrou em um estado de meditação, fazendo um sinal para mim e para sua filha permanecer em silêncio. Bom, pediu que fizéssemos silêncio enquanto ele refletia. Depois de um tempo, ele disse em um tom muito sério e solene: se você pensa, como você diz, que você, embora sendo estranho, recebeu bondade das minhas mãos, né, e da minha família, eu te convido a não revelar nada a ninguém. E outras pessoas também te respeitarão. Não fale nada do mundo de onde você veio, a menos que eu lhe dê permissão para fazê-lo. Você concorda com esse pedido?
É claro que eu prometi e dei a minha palavra, um tanto espantado. Eu estendi minha mão direita para cumprimentá-lo, mas ele colocou minha mão gentilmente em sua testa e sua própria mão direita em meu peito, como é o costume dessa raça, em todos os assuntos que envolvam promessa ou obrigações verbais. Então, voltando para a filha, ele disse: Você, Zi, não vai repetir a ninguém o que o estranho disse, nem para mim, nem para ninguém, tá? Nem fale sobre esse mundo tão diferente do nosso. E Zi se levantou e beijou seu pai nas têmporas, dizendo com um sorriso: A língua de um Jin é devassa, mas o amor pode aprisioná-lo rapidamente. Ela prometendo ao pai que não ia falar nada. E se meu pai, se você tem medo de que uma palavra que eu diga possa expor a nossa comunidade ao perigo, pelo desejo de explorar um mundo além do nosso, não seria uma onda do vril devidamente impelida? Olha, o vril começou a aparecer, a energia vril. Uma onda de vril impediria isso, né? O que é vril? Eu logo perguntei, que toda hora ele ouvia falar em vril. Eu perguntei a Zil o que é vril. E com isso Zil começou a entrar em uma explicação do que era, e eu entendi muito pouco, pois não há palavra em qualquer idioma que eu conheço que possa traduzir essa palavra vril, como não existe até hoje. Eu deveria chamá-la de uma força elétrica, de eletricidade, exceto que ela compreende seus múltiplos ramos e outras forças da natureza, das quais a nossa nomenclatura científica não possui nomenclatura. Mas eu poderia imaginar que seria como magnetismo, galvanismo, essas coisas assemelhadas e correlacionadas. Essas pessoas consideram que o vril chega em unidades energéticas naturais. Isso tem sido considerado por outros estudiosos, filósofos, etc., e outros matemáticos e pesquisadores do século XIX, como Faraday, né? Eles diziam que essa energia vril, ela é ao mesmo tempo energia magnética e uma energia mental. Eu chamaria isso, o viajante, de magnetismo atmosférico, né? Era muito estudado também no século XIX, mesmerismo. Mesmer estudou a impostação de mãos, que se usa até hoje, já mais do que é comprovado que uma impostação de mãos transmite energia. O vril é alguma coisa por aí, né? Poderia influenciar mentes e corpos, animais e vegetais, numa extensão nem imaginada nos romances de ficção científica da época. Podia ser uma força que poderia ser usada de todas as formas possíveis. Então, para todas esse conjunto de forças, eles chamavam isso de vril. E Zi me perguntou: no teu mundo, as pessoas não sabem das faculdades mentais que a mente pode possuir, do poder que uma mente pode possuir e que podem ser aceleradas a um grau fantástico em estado de vigília por transe ou visão, e que os pensamentos de um cérebro poderiam ser transmitidos para o outro e o conhecimento ser intercambiado? Veja bem, esse é o Bril. Vamos dizer. Eu respondi que havia entre nós histórias contadas sobre esse tal transe ou visão e que eu havia ouvido falar muito da demonstrações da clarividência e do mesmerismo, que estava muito surgindo na época, né, da impostação de mãos. Mas que essas práticas caíram muito em desuso ou desprezo por causa das imposturas grosseiras e sempre do charlatanismo, né? E com isso essa área de pesquisas ficou muito prejudicada, como até hoje, né? Tem charlatão nessa área, nossa. Então, quando analisados de uma forma justa, né, que faziam-se pesquisas em cima desses fenômenos, mesmo com pesquisadores sérios, né, os resultados não eram muito satisfatórios. Então, as pesquisas estavam muito fracas nessa área. Bom, Zi recebeu muito bem a minha resposta, né? É muito confuso, você entender uma força dessa. Hoje, com o conhecimento que nós temos, nós já podemos entender certas forças mentais, como a nossa mente tem um poder incrível, só que nós fomos deseducados e fomos proibidos de usá-lo durante séculos, né? Todo o conhecimento foi suprimido e toda forma de trabalho mental foi suprimida. Isso para as religiões era bruxaria, magia,
Heresia. Bom, enquanto eu estava tentando organizar a minha mente com todas essas informações, tentando comparar aquela descrição do que seria a energia vril com a que eu imaginava que deveria ser, ah, Z apontou discretamente o dedo indicador para minha testa e falou: hora de dormir.